Gente, aula agora sobre problemas ambientais urbanos. Para a gente entender o processo, já que urbanização é um fenômeno e um processo antrópico, a gente vai começar com a situação 1, com um ambiente que não existe o processo de urbanização. É um ambiente antes da chegada de uma grande área urbana, que é a situação 2. Nessa situação 1, a gente tem cobertura vegetal nativa, densa, e um curso d'água. Repara que o ambiente da situação 1 é o mesmo da situação 2. Um sem urbanização e o 2 com urbanização. Para a gente entender nesse quadro problemas ambientais sérios em áreas urbanas, e em todas as áreas urbanas esse problema vai acontecer, a gente tem que imaginar que ocorre o processo de precipitação. Então aqui as nuvenzinhas precipitam em forma de chuva, beleza? A gente vai ter pluviosidade. A vegetação, ela serve como um escudo do solo em relação à ação da pluviosidade, principalmente em processos erosivos. Qual é o grande papel da vegetação? Nesse exemplo que está aqui, é reduzir a velocidade da água. Então, a vegetação ela tem um papel de reduzir a velocidade da água, seja reduzir a velocidade com que a água atinge o solo, já que a vegetação vai frear essa velocidade, vai reduzir a velocidade, que a gente chama de reduzir o efeito splash, protegendo o solo do contato direto da gota da chuva com a superfície. Então, reduz a velocidade da água. Ao reduzir essa velocidade de escoamento, de queda, de fluxo da água, automaticamente nós teremos o aumento, ao reduzir a velocidade, ao aumento da infiltração e percolação da água no solo. Lembrando esses dois conceitos, infiltração é a entrada da água no solo. Como a infiltração é um processo muito lento, demora para acontecer, quanto menor for a velocidade do fluxo da água, maior tende a ser a infiltração. Então, a infiltração é a entrada da água no solo. Quanto mais vegetação, maior a infiltração, porque menor a velocidade. E, por consequência, maior será a percolação da água, que é o movimento da água dentro do solo a favor da gravidade. Infiltração e percolação são fluxos de água, movimentos de água lentos. Por isso, eles demandam de um fluxo de água em menor velocidade, que vai acontecer quanto maiores forem os obstáculos presentes na superfície, por exemplo, aqui a vegetação. Se essa água infiltra e percola, automaticamente a gente vai ter maior recarga natural do lençol freático, que é a água subsuperficial, e dos aquíferos, que é a água em grande profundidade. Beleza? Então, a presença da vegetação ela é fundamental para controlar o fluxo da água e para fazer com que esse fluxo passe por dentro do solo num processo extremamente lento, até chegar no lençol freático aquífero e nos cursos d'água, como está mostrado aqui. Esse fluxo ele pode ser tratado por meio de um gráfico, e fiquem muito atentos a isso. Vamos supor uma situação, volume de água por tempo. Inicia a chuva, essa precipitação atinge seu máximo e depois ela diminui até parar. Então essa linha azul aqui, ela é a pluviosidade. Beleza? No ambiente natural, como eu estou mostrando aqui, densa cobertura vegetal, o escoamento da água da chuva, por meio de infiltração, percolação, até chegar no rio, lençol freático, aquífero e cursos d'água, ele é um escoamento lento. Então significa que a chuva vai acontecer lentamente, essa água vai chegar até os cursos d'água, produzindo o aumento do volume dos rios. E repara que o volume de água que chega no rio ele é sempre menor do que o volume de água de chuva. Por quê?
uma parte da água da chuva vai ficar armazenada no lençol freático e no aquífero. Então, o volume que chega no rio é sempre menor do que o volume total de chuva. Primeira observação. Segunda observação, vai ser um volume que vai demorar entre o máximo de pluviosidade e o máximo de água que chega no rio algum tempo, podendo ser algumas horas, algumas semanas, ou dependendo da distância entre a pluviosidade e o curso d'água, pode demorar até alguns meses para a água da chuva chegar até o curso d'água. Então, repara que no ambiente natural, a gente tem um controle natural sobre fluxo de água, principalmente forçando essa infiltração e percolação e controlando o volume de água nos cursos d'água. O ser humano chega e produz a situação 2, que é a retirada da cobertura vegetal e o processo de impermeabilização do solo, também conhecido como urbanização. Então, o ser humano impermeabiliza o solo. Fiquem atentos a essa expressão impermeabilização, tá? Para o Enem especialmente. Quando fala impermeabilização, significa que não vai mais acontecer infiltração e percolação, uma vez que foi colocada sobre o solo uma capa de asfalto e concreto. Agora imagina que a pluviosidade ela vai continuar acontecendo. Imagine que seja a mesma pluviosidade da situação 1, ambiente com cobertura vegetal densa. Acontece agora a precipitação, exatamente a mesma do ambiente 1 para a gente ter um certo controle. O que vai acontecer aqui agora, em função da impermeabilização por asfalto e concreto, é que não tem mais infiltração e percolação. O que vai aumentar aqui agora é o famosíssimo escoamento superficial. Ou seja, a água não infiltra e ela só vai escoar superficialmente. Então, escoamento superficial acontece. Quando a água da chuva atinge a superfície, ela vai escoar superficialmente de acordo com a gravidade em direção aos ambientes mais baixos. Nesse caso aqui, o curso da água. Então, a gente diminui a infiltração e percolação e aumenta o escoamento superficial. Repara a grande diferença. Do máximo de pluviosidade, alguma água chega no rio, grande parte fica armazenada em lençol freático e aquífero em função da infiltração e percolação. Agora isso não acontece mais. Praticamente 100% da água que atinge a superfície irá escoar superficialmente, que é um processo extremamente rápido. Aqui é um escoamento rápido, até chegar no curso d'água. Nesse modelo, repara o que vai acontecer. Se a quantidade de chuva é a mesma e o comportamento dessa chuva é igual no ambiente 1 e ambiente 2, aqui, como toda a água que atinge a superfície atinge o rio, nós teremos no máximo de pluviosidade o máximo de água no rio, um mínimo de pluviosidade, um mínimo de água no rio. Então, o vermelho aqui são os cursos d'água e o azul vai ser a pluviosidade. Beleza? Repara a grande diferença. No máximo de água, de chuva, é o máximo de água no rio, porque não vai ter água infiltrando e percolando, armazenando em lençol freático e aquífero. Primeira observação. Segunda, a diferença de tempo entre chuva e o rio encher, entre pluviosidade e a cheia do rio, é uma diferença quase inexistente, porque essa diferença de tempo é só o tempo da água fazer o seu escoamento superficial. E o ser humano aqui ainda consegue ocupar o leito do rio, beleza? Para poder expandir ainda mais essas áreas urbanas. Nesse modelo que eu acabei de explicar aqui, quais são as consequências dessa impermeabilização que aumenta o escoamento superficial? Nós teremos o aumento da ocorrência, prestem muita atenção aqui agora, de enchentes, aumento de enchentes e aumento de inundações. Bruno, qual é a diferença entre as duas, enchentes e inundações? Enchentes é quando o rio transborda, ocupando as suas margens. Então, as margens dos rios. E as inundações é quando a gente tem um volume de água muito grande a ponto de ocupar a várzea do rio. Quando a gente tem as inundações, existe um maior volume
de água. Para exemplificar isso nesse desenho, as enchentes, a gente tem a margem do rio sendo ocupada. Então, enchente é quando a gente tem o transbordamento do rio ocupando apenas a sua margem. Então, aqui é enchente, beleza? Quando o volume de água é muito alto, o transbordamento é maior ainda, nós teremos a ocupação da várzea, e as cidades ocupam a várzea. Então, a gente tem a ocupação da várzea. E aí, a gente vai ter o caso de inundação, beleza? Os alagamentos, eles existem quando não há o transbordamento de um rio. O alagamento é em função da forma de relevo, um vale urbano, sem presença de rio, e a água ocupa aquele vale, formando tipo uma lagoa urbana, tá? E aí a gente vai ter o alagamento. Pela falta de infiltração e percolação, a velocidade de escoamento da água fica muito maior. Consequentemente, os rios transbordam com muito mais facilidade, o mínimo de chuva produz o transbordamento, produzindo enchentes e inundações. Então, lembrem-se sempre, as enchentes e inundações, elas não são causadas necessariamente pela chuva. As enchentes e inundações, a culpa é antrópica na maioria dos casos, em função da impermeabilização, da formação de extensas áreas urbanas que diminuem infiltração e percolação e produzem o transbordamento dos rios no momento em que acontece a pluviosidade. Ô Bruno, existe solução para esse problema? Existem as soluções. Aí a gente vem aqui para a situação 3, soluções. Como se fosse numa redação do Enem as propostas de intervenção. As soluções elas partem diretamente da reorganização do espaço urbano. Vamos pensar a situação 3. Eu não vou desenhar aqui, mas imagine que a gente tem a mesma pluviosidade, beleza? Então vai ter água caindo nesse sistema. Se a causa do problema enchente e inundação está na impermeabilização, a solução ela parte por não impermeabilizar ou transformar solo impermeável em solo permeável. Por isso, uma das soluções mais importantes que existem é a reorganização do espaço urbano, por exemplo, com a retirada de áreas urbanas impermeáveis e o desenvolvimento e construção, fazendo por cima do prédio aqui, tá? Retirando essas áreas urbanas, reorganizando o espaço urbano e definindo ambientes com cobertura vegetal. O que essa cobertura vegetal vai proporcionar, já que eu tirei a área impermeável? Vai possibilitar a infiltração e percolação, diminuindo a velocidade do escoamento da água. Então, nem toda a água vai chegar no rio. Então, quanto mais áreas permeáveis, mais importante vai ser a redução da infiltração e percolação. Então, primeira solução aqui são as superfícies permeáveis. Por isso é importante uma lei de uso e ocupação do solo que determine a necessidade da existência dessas superfícies permeáveis, seja dentro das próprias construções. Então, cada área construída tem que ter uma determinada área permeável, seja no ambiente urbano maior, com os grandes parques urbanos com superfícies permeáveis. Primeira solução é essa: reordenamento urbano com a criação e manutenção de superfícies permeáveis. Segunda possibilidade, e que é muito feito muito feito ao longo da história do processo de urbanização, é pegar o leito do rio e aprofundar esse leito do rio, escavar o leito do rio. Isso é muito comum em quase todas as grandes áreas urbanas do planeta Terra, tá? Há esse aprofundamento. Então, uma solução é aprofundar o leito do rio. Por quê? Quando aprofunda o leito do rio, quando vier o período da chuva, esse rio vai encher, só que se ele está com o leito aprofundado, ele vai conseguir armazenar dentro desse leito um volume de água maior do que nessas duas situações, a situação 1 e a situação 2. É uma solução paliativa, ela não resolve o problema, porque só aprofundar o leito do rio sem criar superfícies permeáveis, isso daqui vai produzir o transbordamento do mesmo jeito. Pode não chegar a inundar, mas as enchentes serão promovidas, uma vez que a superfície impermeável produz o aumento do escoamento superficial. E uma terceira solução aqui é
artificialmente criar a infiltração e percolação ou diminuir a velocidade do escoamento da água. Como? Criando em subsolo ou superficialmente os famosos piscinões. Existem piscinões em várias cidades do mundo. O que esses piscinões vão fazer? Eles vão armazenar a água da chuva, diminuindo o volume de água que chega até o rio. Então você vai criar grandes reservatórios, como se a água estivesse infiltrando e percolando, diminuindo a velocidade. Então a água da chuva ela vai infiltrar por meio das captações de água da chuva, de água pluvial. Ela vai acumular nesse piscinão ao longo da pluviosidade, ela vai encher, ou seja, essa água não chega até o rio, e quando ela enche, aí essa água começa a sair lentamente, chegando até o curso d'água. Esses piscinões, o grande objetivo deles é diminuir a quantidade de água que chega até o leito do rio. Aí essa água vai sair, ela pode ser inclusive bombeada para o rio quando a chuva parar. Quando vier a próxima chuva, o piscinão está vazio, ele vai encher novamente e vai atender a essa demanda de reduzir a velocidade da água. Também é uma solução paliativa, porque os piscinões eles não conseguem armazenar toda a água que cai em uma área urbana de uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nova York, Londres, Tóquio, Pequim. Eles não resolvem o problema, porém eles vão diminuir a ocorrência de inundações e enchentes. A solução desse problema passa especialmente por criação de superfícies cada vez mais permeáveis. E a quarta solução, que tem a ver com todas as outras três, é a redefinição. Redefinir o zoneamento urbano. O que isso significa? Redefinir o zoneamento urbano. Zoneamento, pessoal, é quando a gente divide uma área urbana em zonas, em áreas, em regiões, definindo como essas regiões podem ou não podem ser ocupadas. Traduzindo, são as regras de uso e ocupação do solo. Essas regras de uso e ocupação do solo, elas partem do princípio de manutenção de um ambiente urbano equilibrado, diminuindo os problemas ambientais. Por exemplo, impedir a ocupação do leito de um rio pelo crescimento urbano. Impedir a ocupação desordenada e impermeabilização exagerada de uma área urbana, mantendo superfícies permeáveis. A especulação imobiliária, ou seja, a demanda por terrenos, por relação de compra e venda, por acúmulo de capital, comprando e vendendo espaços urbanos, tende a pressionar essas superfícies permeáveis, acabar com parques para construção de prédios, de condomínios, de casas, etc. O zoneamento urbano e as regras de uso e ocupação do solo são fundamentais para que a demanda especulativa do espaço urbano não seja maior do que a manutenção do equilíbrio do ambiente urbano. Beleza? Então a gente tem soluções, algumas paliativas, ou seja, não resolvem, mas amenizam, e outras mais definitivas, como áreas permeáveis e redefinição de zoneamento urbano, que é a parte mais difícil de acontecer. Beleza, pessoal? Abraço!